Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje com o tema Independência dos Estados Unidos. É um processo histórico bastante importante, porque esse país que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América, eles foram a primeira colônia a deixar de ser colônia, ou seja, se tornar um país independente e se separar de sua antiga metrópole, a Inglaterra. Meu objetivo hoje é te ajudar a entender melhor por que isso aconteceu e por que esse processo histórico ele foi bastante relevante para a Idade Moderna, para o finzinho da Idade Moderna, né? A gente vai começar discutindo um pouco como é que era essa relação entre o Reino Unido, a Inglaterra e os Estados Unidos. Eu vou pedir que você olhe comigo aqui essa imagem. Pode parecer um pouco estranho, né? Ou parecer que está faltando algumas estrelas aqui na bandeira dos Estados Unidos, mas não. Na verdade, essa é uma bandeira antiga dos estadunidenses e ao invés daquela quantidade enorme de estrelas em referência aos estados, existiam 13. As colônias que existiam inglesas na América eram 13 colônias que se instalaram a partir do século XVI. Qual era a relação dessas colônias com a Inglaterra? Eu utilizaria uma palavra, autonomia, que quer dizer liberdade. O que eu quero dizer com isso? Em comparação com outras colônias, tá? Como o caso do Brasil, por exemplo, na relação com Portugal, essas 13 colônias, elas tinham mais liberdade para definir as próprias regras no seu próprio local, na sua própria colônia, do que as demais. Vamos explicar isso melhor porque alguns historiadores explicam isso de maneiras diferentes. A primeira explicação que alguns historiadores dão para essa autonomia, para essa liberdade maior que essas colônias tinham, seria o fato de que, em grande parte dessas 13 colônias, sobretudo nas do norte, nas mais ao norte, não haveria produtos agrícolas que a Inglaterra tivesse interesse em explorar. Isso é uma explicação possível, né? Uma outra razão que alguns historiadores apontam seria o fato de que muitos dos colonizadores que vieram para essa área das 13 colônias seriam puritanos, que teriam fugido de uma situação de conflito religioso. Então, aqueles estariam distantes da autoridade desse monarca. Isso é uma outra explicação possível. O fato é que, se comparado com outras relações entre colônia e metrópole, em geral essas 13 colônias tinham uma autonomia maior, especialmente as colônias do norte, porque as colônias do sul, dessas 13 colônias, já tinham alguns produtos de interesse da Inglaterra, então a relação era de menos liberdade. Acontece que essa relação, que era pautada numa liberdade, como eu estava dizendo para vocês, ou seja, na capacidade que esses colonos tinham de determinar as próprias regras, de realizar um mercado interno que sustentasse a colônia, essa condição diferenciada, ela mudou a partir de algumas leis que surgiram no século XVIII. Trouxe alguns objetos aqui para a gente compreender melhor essa mudança. Por exemplo, açúcar. Todo mundo sabe, conhece açúcar bem, né? Ele serve aí para a nossa culinária. Pois bem, lá no século XVIII, nas 13 colônias, o açúcar foi motivo de discórdia, por conta da chamada Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar foi uma imposição da coroa britânica para a região das 13 colônias, que obrigava que o açúcar que fosse consumido nessas colônias, nessa região, ele viesse necessariamente de outras colônias inglesas, das Antilhas inglesas. Por que isso era um problema? Porque violava a liberdade de comércio, que as colônias antes tinham, né? Como eu falei para vocês, eles tinham maior autonomia de administração e também de atividades comerciais. Um outro objeto é esse aqui, se você não conhecer, eu vou te apresentar. Que é o selo. O selo era um documento que servia para taxar o envio de cartas. Quando não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha rede social, as pessoas comunicavam e faziam decisões oficiais utilizando cartas. E essas cartas, vez ou outra, utilizavam selos, né, que tinham o objetivo de cobrir as despesas postais. Pois o que a coroa britânica fez? Instituiu uma obrigação que não existia antes de ter um selo oficial da coroa nos principais documentos oficiais. Então, de repente, ficava mais caro ser colono da Inglaterra, né? Uma outra lei foram as chamadas leis Townshend, né? Que foram também taxações sobre produtos que eram comerciados na colônia. Mais uma lei
foi a chamada Lei do Chá. E aí tem mais um objeto aqui. O chá é uma bebida muito apreciada, sobretudo na Inglaterra, e não era diferente nas 13 colônias também, mas não era só uma bebida, né? Eles não estavam só discutindo aí se iam beber uma coisa ou outra. Tem a ver com uma tradição muito importante também. A Lei do Chá, ela implicava uma taxação dessa bebida na importação para as 13 colônias. Então, repara, num intervalo muito pequeno de tempo, você vê 1764, 1765, 1767, 1773, olha lá o chazinho. No intervalo bem pequeno de tempo, a condição, a relação, melhor dizendo, dessa colônia com a metrópole mudou muito. Passou por uma mudança muito forte e se tornou uma relação de maior intervenção, uma relação de maior participação da Inglaterra na vida doméstica das 13 colônias. E aí entra uma discussão muito importante. Os colonos, a elite das 13 colônias, chamou esse conjunto de leis intoleráveis, ou seja, essas mudanças para os colonos eram inaceitáveis. Por que isso é importante? Evidentemente, é claro que esses colonos nos Estados Unidos, a gente está falando do finzinho do século XVIII, já não pensam mais no mundo do absolutismo. Esse conjunto de leis, essas mudanças, elas foram chamadas pelos colonos na época de leis intoleráveis, ou seja, eram inaceitáveis para a elite da colônia, lá das 13 colônias inglesas. O que é interessante a gente prestar atenção? O fato deles considerarem essas leis inaceitáveis já mostram que esse movimento teve a influência do iluminismo, essa corrente cultural, filosófica do século XVIII. Se fosse com a cabeça do absolutismo, essas mudanças teriam que ser aceitas, porque eram ordenações do rei, o rei era um escolhido de Deus. Pois bem, já não era mais esse o clima, já não eram mais essas as ideias aqui no finalzinho do século XVIII. Tem uma influência clara desse movimento que era contra o absolutismo, contra os privilégios da nobreza e do clero, né? A elite das 13 colônias já não vê no rei uma autoridade divina e questiona claramente esses atos por considerá-los injustos. Tudo bem, então você já entendeu que existia uma relação de relativa liberdade que mudou com esse conjunto de leis que a gente conversou, que os colonos consideraram intoleráveis. Mas isso não explica como é que esse país, essa região, se tornou independente da Inglaterra. Vamos com calma. Isso tem a ver um pouco com os eventos que vieram depois dessa festa do chá de Boston, que aconteceu em 1773, ano mesmo, lá da Lei do Chá. Boston é uma cidade dos Estados Unidos, é uma cidade portuária, onde acontecia boa parte dessas trocas de mercadorias, e foi marcado um protesto local, onde os colonos, né, alguns integrantes lá da colônia dos Estados Unidos, se vestiram de indígenas numa espécie de deboche e tomaram embarcações inglesas de chá, jogando o carregamento no mar, como uma espécie de protesto diante da taxa para aquele produto tão importante. O que acontece? Ao invés de só aceitar o protesto, as autoridades oficiais inglesas reprimiram duramente, né? Fecharam o porto de Boston. Isso gerou uma revolta muito grande entre os comerciantes e a elite dos Estados Unidos, iniciando um processo de contestação dessa repressão do rei. O que acontece? Com isso se organizou 2 congressos, ou seja, 2 encontros, lá na região da Filadélfia. Um em 1774, poucos meses depois do que aconteceu na festa de chá de Boston, e outros 2 anos mais tarde. Nesse primeiro congresso da Filadélfia, os colonos fizeram, as autoridades reunidas, que eram políticos importantes das 13 colônias, fizeram um documento e enviaram ao rei da Inglaterra dizendo mais ou menos o seguinte: a gente não aceita essas leis porque elas vêm de um parlamento que a gente não faz parte. Parlamento é aquela organização que faz leis, não é isso? Então olha como é interessante o raciocínio e como é inspirado no iluminismo. O que esses colonos estão reclamando, eles não estão contestando nesse primeiro momento diretamente a autoridade do rei. O que eles estão dizendo é o seguinte: a gente respeita leis de um parlamento que a gente faz parte, ou seja, a gente não aceita mais
absolutismo. É isso que está muito claro. Acontece que mesmo depois desse primeiro documento, a relação não muda, né? O monarca inglês mantém as leis e mantém boa parte do relacionamento de mais intervenção, não voltando ao estágio de autonomia que existia antes. O resultado foi que em 1776, como produto do segundo Congresso da Filadélfia, sai um documento bastante importante que é a Declaração de Independência. Aquelas pessoas que se reuniram, que eram políticos da colônia, decidiram que a partir daquele momento os Estados Unidos não eram mais uma colônia da Inglaterra. É claro que isso não foi aceito imediatamente, teve uma guerra, mas a declaração ela é um documento muito importante. Por quê? Porque além de romper essa relação, e de fato os Estados Unidos foram a primeira colônia que fez isso em nível mundial, esse documento também foi uma afirmação dos princípios do iluminismo, porque esse documento ele afirma as ideias de igualdade, de liberdade e o direito à garantia da vida e a busca pela felicidade, que são ideias bastante inspiradas no iluminismo. E se você prestar atenção, são ideais muito presentes nos discursos dos políticos dos Estados Unidos até hoje. Foi os Estados Unidos exatamente a primeira colônia independente que serviu uma espécie de exemplo para o resto de todo o continente. Vários processos de independência aconteceram entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, e vários deles guardaram uma relação de proximidade com a independência dos Estados Unidos. Para encerrar, eu queria deixar mais uma reflexão. Eu separei aqui no quadro, um elemento bastante conhecido, que é a Estátua da Liberdade, um ponto turístico lá da cidade de Nova York. Repara a quantidade de referências que os pontos turísticos nos Estados Unidos e também o hino e toda a simbologia da cultura dos Estados Unidos tem para a questão da liberdade. Isso tem muito a ver com o processo de independência dos Estados Unidos. O que a gente tem que pensar em história é até que ponto, depois dessa independência, de fato os Estados Unidos da América contribuíram para essa liberdade no mundo, ou se em alguns locais levar essa liberdade significou também trazer conflitos e situações bastante complicadas do ponto de vista político. Eu acho que vale essa reflexão, né? Em história a gente tem sempre que estar muito atento às palavras e aos valores, porque eles podem ter significados contraditórios. É isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.